uma pintora me chamou para fazer as fotos dela. Aí veio com a ideia de ser fotografada, ela me deu algumas fotos que ela gostaria que eu fizesse dela. Isso é um trabalho normal que todo mundo faz, tá? Pega as fotos, a pessoa te diz, olha, eu quero sair desse jeito aqui. Então, o que eu cheguei para ela e falei, olha, eu vou te propor uma coisa diferente. Então, assim, eu mostrei para ela, eu perguntei o que ela gostaria de se mostrar. Ela disse, olha, eu quero me mostrar como artista. Então, eu falei, olha, não pode seguir as mesmas imagens que tu me deu, porque o que tu me deu existe já. A gente tem que buscar algo que é teu, que é autêntico, que te passe confiança, que tu não tenha que fazer muito esforço para te colocar nessa posição de ser fotografada. Então, ela me deu algumas indicações que são palavras que eu fui buscar dentro do repertório pessoal dela, são sensações que ela tem, porque ela pinta, e ela pinta um abstrato, um expressivo abstrato, eu não sei se é a mesma coisa em português, hein? Então, assim, eu fui buscar nisso e a gente chegou numa cor. Isso aí num único encontro de 2 horas, tá? E a gente chegou na cor onde ela queria. Eu peguei movimentos do corpo e eu propus para ela uma situação onde ela trouxe, ela desenvolveu o movimento que ela queria. Então, ela quando ela foi fotografada, dá para ver nitidamente o antes e o depois. Porque são 2 encontros. No primeiro encontro, eu falei para ela o que eu iria fazer. E eu fiz alguns testes mostrando para ela se eu tivesse seguido o que ela teria me pedido, dentro do método velho de se fotografar. Em vez de a segunda vez, o segundo encontro, dá para ver a diferença enorme. Por quê? Porque ela entra dentro, né, do corpo e tira os movimentos dela e desenvolve os movimentos que ela está habituada a utilizar, tá? Então, ela está habituada a utilizar, ela não vai chegar numa pose e vai dizer assim, olha, eu me coloco desse jeito numa foto. Eu não vou ensinar isso. Isso aí não é concreto, na minha opinião. A pessoa se colocar num movimento que não é dela, tá? Então, eu não vou ensinar isso na fotografia. A minha intenção é fazer, sim, que a pessoa consiga achar o movimento dela, que ela consiga achar a pose dela, que ela passe a autenticidade dela. Eu não posso dizer ela que vai ter que se colocar, mas eu dou os instrumentos, que é a palavra, o movimento, né, do corpo, a voz, tal, e alguns aspectos da fotografia onde ela se localiza. Isso foram só 2 encontros onde eu interferi, né? Eu fiz o trabalho da fotógrafa e foi uma diferença enorme, enorme, gigantesca. Eu queria ver, Maia, eu quero ver o que você fala. Esse é onde ela tá de azul, né? Eu fiz outras fotos, essa aí é só uma delas. Não, volta um pouquinho atrás, aquela ali. Então, assim, ó, ela disse, olha, eu gostaria de ter fotos para colocar no meu site, e eu mostrei para ela que se eu seguisse o que ela estava me pedindo, como imagem, como posição, como ideia, ela sairia desse jeito. São fotos, vai, aonde ela conta, né? Tem essas Tá, duas depois, elas são as que exato. tu fez depois. E essa aí, vai lá no vídeo, Marco, aí a gente mostra para ele o vídeo. Aqui. Vai um pouquinho, além do vídeo, tá? Não, volta atrás ali, que tá até os moodboards ali. Aí eu mostrei para ela, dentro do que ela me contou no primeiro dia, eu mostrei para ela as cores. Eu mostrei o moodboard com as cores que ela tem nas telas dela. E é uma coisa dela isso. Coloca o outro moodboard também, Marco. E ali são as posições dos gestos que a gente ia buscar junto quando ela se movimentasse, né? Agora vamos colocar o vídeo. Exato. Então, foi a partir disso. Eu botei uma tela branca na frente dela. Ela estava com uma luva, que ela utiliza mesmo essa luva dentro do estúdio dela. Volta naquela toda escura ali, Marco, moodboard escuro. Ó, se tu vai ver, o que está nessas imagens são pessoas que têm posições diferentes da posição que ela me mostrou. E são gestos que, geralmente, ela mesma utiliza como pintora. Só que ela nunca considerou esses gestos como representativos. Eu não fiz nada mais do que mostrar para ela o que eu ia buscar. Essa pessoa que está bem no centro, ela tem uma luva amarela com a tinta, exatamente, a tinta vermelha. Vai lá no vídeo dela. Ela utilizou a mesma
a mesma luva que ela utiliza geralmente para pintar, e ela fez os gestos, tá? Que ela faz geralmente para pintar, tal, para desenvolver o ato criativo dela. Aí, vamos lá, Marco. Aí a gente buscou, ela fez esse exercício. Ó, aqui tu já vê os movimentos que eu fiz ela fazer, né? Ela fez naturalmente, é uma coisa que nasce dela, ela utiliza todos os dias esses gestos. É dela. Esse aqui é o resultado. Vai, Marco. Essa aí, pode clicar. Muda completamente a cara, muda completamente. E ela não tá maquiada, não é que ela tá... E nem tem Photoshop também, né? Não tenho, não fiz pós-produção. Então, é uma coisa assim que é incrível, porque muda o corpo, tu te permite fazer gestos diferentes, que são teus. Olha só a diferença. E as cores também são dela, porque não é que a gente fez produção de roupas. As roupas são delas, são dela.